O programa Viver é Melhor continua e hoje estamos conversando sobre terapia cognitiva comportamental, que nos ajuda a identificar os pensamentos e sentimentos desequilibrados, que são causas de muitos problemas de saúde. Quem está explicando isso pra gente é o terapeuta cognitivo comportamental Ricardo Gonzaga, que explica pra gente agora um pouco, Ricardo, quais são as técnicas utilizadas para reconhecer essas doenças, quais são as terapias, as doenças mais tratadas com essa terapia. São sim. Temos N doenças, né, que são transtornos de personalidade, como o transtorno obsessivo-compulsivo, os transtornos de ansiedade generalizada, os transtornos dismórfico-corporais, no caso, anorexia, bulimia. Então, a TCC tem um amplo leque de transtornos que eles trabalham, no caso. E são problemas variados que têm, como a gente já conversou no bloco anterior, influências variadas, reforços diferentes. Cada Uhum. pessoa tem uma história e por isso a gente imagina que o tratamento, e você já falou um pouco sobre isso também, que ele é diferenciado para cada pessoa. São É, várias técnicas, então, utilizadas para conseguir resultados diferentes. realmente. São muitas técnicas que são hoje aplicadas do mesmo paciente, por exemplo? No caso, tem técnicas que são bem generalizadas, no caso, para os transtornos que existem. No caso, posso citar como exemplo a restauração cognitiva, que como o objeto, como eu falei, é a cognição, então a restauração cognitiva, eu acho que é a técnica maior que é trabalhada em N contextos, né? No caso, em todos os transtornos. Porque no caso, eu vou só explicar brevemente, a restauração cognitiva vai reestruturar realmente esse pensamento desse paciente. Então, se ele pensa de uma maneira negativista, a restauração cognitiva vai estar afunilando, né, esse pensamento para situações que ele tenha sucesso, que ele possa pensar de uma forma diferente e quebrar esse elo de pensamentos disfuncionais que ele tem, né? No caso, esse acaba sendo um círculo vicioso. Como que uma pessoa pode identificar quando um pensamento que se torna em sentimento e em comportamento, Uhum. como isso está afetando a sua saúde? A pessoa consegue identificar isso? Dificilmente, quando o paciente chega em terapia com a queixa, muitas vezes até a queixa principal que ele relata, muitas vezes não é. Às vezes é é como se fosse um guarda-chuva, é um leque, assim. Então, muitas vezes o que ele traz, nós vamos trabalhar em cima da queixa, né? Mas tem outras queixas que estão acompanhadas a essa principal. Então, ele dificilmente identifica, assim, quando ele vem para a sessão e quando ele fala dos problemas, assim. Ele fala de problemas, de pensamentos que o incomodam. Mas fazer essa relação de que aquilo está afetando é complicado, assim, é muito difícil o paciente fazer esse elo. Então, quando há esse tratamento, no caso, terapêutico, é o paciente com tempo, né, e com até aderência, tem que ter muita aderência do paciente ao tratamento e até a cooperação, né, e o rapport, que é o ambiente para ele, que ele está, da terapia, ser bem acolhedora também, isso tudo vão ser fatores que vão estar beneficiando esse paciente. Então, com o tempo, ele vai poder fazer essa ligação, de que pensamentos, nossa, esse pensamento que eu estou tendo é um pensamento negativo, por exemplo, num paciente depressivo, mas só através do tratamento, assim, que é muito difícil para o paciente de início ele fazer esse link. E a mudança é muito complicada. A mudança de comportamento, de deixar um hábito de lado, por exemplo, é muito desafiadora para muitas pessoas. De pensamento, então, nem imagina. Muitas vezes a Né? gente pensa, quando a gente se dá conta, o pensamento já foi. Como fazer, então, que a terapia aconteça de uma forma que o paciente não rejeite o tratamento, que ele Uhum. reconheça que realmente é importante? Porque você falou sobre a cooperação do Isso. paciente. Como fazer isso de uma forma que ele não se sinta agredido, que ele não entre em crises exatamente por causa dessa qualidade de pensamento que ele precisa mudar? Acho que o primeiro ponto, Camila, seria a cooperação, né? Seria o rapport, como eu falei, e a questão do relacionamento terapêutico mesmo. Porque o paciente não tendo um bom relacionamento com o terapeuta, a terapia vai ser falada ao fracasso. Se ele não tivesse empatia também pelo paciente, o terapeuta, também é um ponto principal. Então, se não há, esses são os pontos principais para uma boa relação terapêutica. Se a partir desse momento não houver, então dificilmente o paciente ou não volta, ou ele, muitas vezes, ele vai na terapia simplesmente falar de coisas que não estão ligadas realmente ao foco do problema. Então, o terapeuta tem que estar atinado nessas variáveis, né?
porque o terapeuta que está lá, o terapeuta cognitivo comportamental, ele é um pesquisador também. Então, se ele avalia todo o processo, desde a entrada do paciente à saída dele, porque a gente não está presente no momento, né, que as coisas acontecem, mas a gente consegue imaginar e vislumbrar do decorrer do discurso dele, o que acontece, O que né? realmente O que aconteceu. acontece. Então, precisamos estar linkado mesmo com o paciente para poder a terapia dar um bom andamento, né, e de resultados promissores, porque... Você falou uma palavra importante que era exatamente a minha pergunta. As pessoas são muito ligadas a resultados. Elas esperam muito resultado para conseguir se tornar realmente fiel àquele tratamento. Em quanto tempo é possível perceber algum resultado, alguma melhora na saúde dessa pessoa depois que ela começa a fazer esse tipo de acompanhamento? Então, por ser a terapia, a TCC, ser uma abordagem diretiva, focal, estruturada, então muitas vezes os pacientes vão com ilusões, assim, muitas vezes achando que em 3 sessões vai estar curado ou algo do tipo. Então, o mínimo de sessões são 16 a 20, dependendo do tipo do caso, né? Então, há questões que devem ser bem pontuais, assim, por exemplo, eu não tenho habilidades sociais para lidar com o público, por exemplo, o paciente vem com essa queixa. Então, a gente trabalha pontual a essa queixa dele. Nisso, se ele quer, objetivo a resolução dessa questão, né? Ou se é uma questão um pouco maior, que engloba outras áreas, é difícil você fazer um tratamento que dá no máximo 5 sessões, 6 sessões. Então, isso vai depender de cada caso. No caso, como eu falo, depende de cada caso e também da implicação que o paciente vai estar dando a esse processo, né? E como que vocês avaliam o resultado? É possível mensurar isso? Há uma Sim. tabela, níveis de evolução? Como que isso acontece? Mensuramos a partir do momento que há, no caso, subjetivamente, primeiramente, quando o paciente nos traz informações novas, nos traz benefícios e vantagens que ele teve, né, com a mudança dos seus Quando pensamentos. ele já se começa a se sentir melhor. Isso, quando ele faz atribui até as técnicas que ele aprende na inserção, falando do sucesso, eu usei aquela técnica de relaxamento, por exemplo, numa situação que eu estava ansioso. E ele viu que obteve sucesso, então ele vê que o mérito também é dele, principalmente, né? E o mérito também é dele em ter aprendido, né, a técnica e ter se empenhado na terapia. Então, a partir do momento que ele vê esses resultados promissores, ele vai começar a aderir mais ainda ao tratamento. E isso a gente pode mensurar em gráficos, né? Na pesquisa, por exemplo, do paciente que vem com a queixa X de tal comportamento e aumentou o seu sucesso. No caso, tabulando pensamentos, né? Como eu falei, de critérios, né? E aí o acompanhamento dessa avaliação desde o primeiro dia de tratamento, com o decorrer das sessões, é que se consegue então perceber uma melhora realmente para aquele Realmente. paciente. E fizemos até estudo de follow-up. Depois de 6 meses, chamamos novamente o paciente, quando há esse interesse também dele, para podermos ver se essas mudanças foram, né, se foi estagnado ou se continuou, né. Então, a gente está sempre fazendo essas avaliações. Isso é importante porque muitas pessoas, às vezes até alcançam este equilíbrio por um tempo, mas não conseguem sustentar Uhum. isso. Como é que a gente pode usar então a terapia para conseguir manter esses resultados ao longo da vida desse paciente, realmente beneficiando essa pessoa? Seria Depende da através, pessoa? A pessoa precisa se dedicar com mais intensidade, digamos assim? principalmente depende da pessoa. Porque se ela sai, no caso, o paciente é dado a alta pelo terapeuta, e eles voltam algum tempo, né, Talvez com a mesma questão, ou com ou a com mesma outro ou problema. com outro Aqui problema. ele resolveu, mas acabou Isso. criando outro. Então, isso vai depender muito do que ele traz na sessão, porque a gente acredita muito no que ele traz na sessão. Porque se é o lugar, o espaço dele, ele vai trazer o que o incomoda, né? E isso a gente vai ver também as variáveis, outras variáveis que a gente, ele não está falando, mas a gente percebe que são variáveis que são também que influenciam esse comportamento dele. Então, a gente avalia essas questões e vê se realmente está surtindo efeito o que ele está fazendo. Então, quando ele mesmo se burla, no caso, faz o tratamento e não aplica fora dali, porque o terapeuta não vai estar acompanhando em casa ou no trabalho. Ele possivelmente ele volta ou um tempo depois de danos assim, ele volta com a mesma queixa. Então, é muito complicado assim.
como falei, a primeira etapa é a aderência. E se ele se burla A pessoa realmente querer aquilo, ela reconhece que é importante para ela, ela precisa daquilo. Ele já indo para a terapia já é um sucesso, então isso a gente já reforça, principalmente quando ele vai em sessão, fala sobre sua queixa já é um ponto positivo, a partir do momento que ele entra na sessão. E a gente pode dizer então que manter esse conhecimento, reconhecer quais são os pensamentos que nos prejudicam, é uma forma de prevenção de problemas de saúde? Sim. É uma forma de prevenção. A gente pode afirmar isso hoje. Sim, porque os pensamentos, se você atua de uma maneira e pensa de outra forma, o que o corpo tenta para poder haver essa homeostase é grande. Então, o corpo sempre vai, se você vai contra o seu pensamento, ali vão dar problemas somáticos, né, como psoríase, problemas gastrointestinais. Então, isso é decorrente muitas vezes do pensamento da pessoa. Pensamento de fracasso, de ansiedade mesmo. Esse é um alerta a todas as pessoas que nos assistem. Você cuide melhor da qualidade dos seus pensamentos e com certeza sua saúde será melhor. Ricardo, a gente vai agradecendo já a sua participação. Obrigado. E convite para que volte sempre ao nosso programa. Obrigado. Conversamos com o Ricardo Gonzaga, terapeuta cognitivo-comportamental. E já que nós estamos falando sobre pensamento, trazemos para você uma mensagem do livro Diretrizes Espirituais da Religião de Deus, no 2º volume, que integra a coleção que contém 3 edições. E você pode ter também na sua casa, ligando para o Clube Cultura de Paz, 0310 07 940. Mas aqui na página número 205 desta edição encontramos uma reflexão sobre este mesmo tema que vem acrescentar aqui com o nosso estudo. De autoria do saudoso fundador da LBV, Alziro Zarura, encontramos esta mensagem. Quem não tiver um bom pensamento, não pode ter uma boa criação de nada na sua própria vida. Mas como teremos um bom pensamento criador? Pelo conhecimento da verdade de Deus. Pelo conhecimento da verdade de Deus. Porque o indivíduo que conhece esta verdade liberta-se de tudo, até mesmo da doença, das limitações materiais, do medo. O medo é a pior vibração que há neste mundo. Por isso, conhecendo a verdade de Deus, que é a que está dentro de nós, conhecendo a nós mesmos, conseguiremos manter este equilíbrio. O nosso bom pensamento será uma fonte criadora de vida, de saúde e de felicidade. É com essa mensagem que nós vamos encerrando agora este assunto aqui no nosso programa, contando com a sua audiência. Permaneça com a gente. Até já!